ABC, ômega B, AMC. Só que no lugar do AMC tem o CC. Só que eu também tenho não tem o termo homogêneo, é só o termo homogêneo. E a transformação típica da representação de junto. Vamos ver esse sinal mesmo. Então a gente vai estar pegando agora a variação do estado. Então, delta CA conjugado complexo, é sempre menos G, as constantes de estrutura são reais, os parâmetros são reais, vai ficar aqui o campo conjugado complexo. Então vai ficar, opa, então ficou ligado, aqui vai ficar menos, então ficou menos, delta CA está, então menos G, FABC, ômega B, C está. Está lambertiano, CA. Aí agora vamos pegar o outro termo, que vai ser menos G, FABC, CA está. Está lambertiano, atuando no delta CA. Então vamos para o lambertiano atuando em ômega B, C. Certo? Então isso aqui vai dar. Como é que eu faço? D'Alembertiano atuando no produto. É o D'Alembertiano do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro D'Alembertiano do segundo, mais duas vezes derivado do primeiro, derivado do segundo. Então já vou colocar aqui. Talvez seja mais fácil colocar assim, D'Alembertiano, ômega B, vezes C, menos G, FABC, CA está, ômega B, D'Alembertiano, C. Tá? E depois, menos G, mais duas vezes, G, FABC, CA está, demi, ômega B, demi, CC. Mas é só a variação desse termo. Então, tudo menos, né? E aí agora, esse termo aqui, como variar? Aqui vai ter uma variação, vai ter um menos, e aqui vai ter outra variação que vai ter um menos. Vai ficar mais G. Então, vai ficar mais G. E aí agora vamos variar. Mais G, FABC. Aí a variação do campo de Gauge. Então, a variação do campo de Gauge é menos G, né? A variação do campo de Gauge é menos G, fica menos G2, FABC, FB, DE, ômega D, A, Mi, é o primeiro termo da variação do A. E aí agora a gente vai ter o outro termo que é menos G. Então esse menos G vai ficar mais G2, porque a variação tem um sinal negativo. A variação tem sempre aquele sinal mesmo. Então vai ficar menos G, e aí o menos G que vem dessa variação aqui, menos G, blá blá blá, vai ficar mais G2. E aí vem o outro termo que é menos dmi ômega B. Então vai ficar aí tudo isso aqui vezes dmi CC. Esses são certos. A está contraído, então vamos ver aqui. ABC. Aqui eu estou esquecendo. Meu Deus do céu, já esqueci de um termo aqui. Espera aí. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Está errado. Eu esqueci de colocar. Aqui tem um CA estar menos G. Aqui tem um CA estar. A gente tem variação disso, variação disso, variação disso. Então a gente vai ter. Então, primeiro, então a gente fez isso aqui tudo, é só a variação do D'Alembertiano. É só a variação desse termo aqui. Essa linha toda, é só isso aqui.
Agora vamos começar a variar esse tempo. Vai ficar a variação do C. Está aqui. Vai ficar mais. Então tem um G daqui e um G de lá. Vai ficar mais G2. FABC. Está aqui. E aí aqui vai ficar FA. D, ômega D, C, C está. A primeira vez agora, A, B, B, D, B, ômega C. CC, perdão. Então é a variação desse primeiro termo aqui. Agora vamos variar o campo de gauge. Ficar mais G2 FABC. Aí a variação aqui vai ficar F, D, D, E. Ômega D. A, Mi, E. CA está. FBDE. Aí temos CA star. Que a gente já variou ele, agora vamos variar esse aqui. Então deu ômega D, A, Mi, E. D, Mi, C, C. Vamos ver se vocês estão todos certos. A com A, B com B, C, D, D. Está tudo cansado, pessoal. Está tudo certinho. Ainda temos o outro termo que vem daqui, que é mais, aí vai ficar mais G, FABC, CA star, aí vai ficar DMI, ômega D, DMI, C, C. E depois o último termo, que vai ser a variação desse cara aqui. Então vai ficar G2 mais G2 FABC. Aí vamos ter esse FC DE. Vamos variando agora esse carinha, FCDE. Aí vamos ter a Mi D. Aí vamos ter CA star. Esse DMI aqui vai estar atuando no ômega C, CE star, CE. Então aqui vai abrir em dois termos também. Então vamos ter o DMI ômega C, DMI ômega C vezes C. Então isso aqui, olha, a variação só desse C agora. Então ficou FCDE, aí você que eu mantenho, DMI ômega D, DMI FCDE, DMI ômega D, CE. E depois o terminho que vem da derivada atuando aqui. Eu tenho. Ah não, tá certo. Aqui eu tenho essa derivada atuando aqui. Tem essa transformação aqui. Tem a derivada atuando aqui. Então vai ficar mais G2 FABC FCDE CA star AMI ômega D e aí DMI C. Vou fazer para não ter confusão. G2, FABC, FCDE, CA star, AMD, ômega D, DMI, CE. Porque esse termo aqui, quer dizer, a transformação de gauge dele está sob a ação de uma derivada. Então essa derivada vai atuar nesse conjunto aqui. E aí eu coloco DMI, ômega D, CE, mais ômega D, DMI, CE. Então isso tudo aqui é só a variação
do fader hipocópio. Então, a variação do que fica muito complicado. A gente vai ver depois o método de simplificar. Mas só estou abrindo tudo para a gente ver o tamanho da coisa, como é que ela fica. Então, essa variação, então esse termo aqui foi a variação do gate fixing, e esse termo todo aqui é a variação do fader hipocópio. Agora a gente tem que fazer, e aí claro, a exponencial se mantém, fazer a variação dos termos de fonte, que eu vou trazer aqui para cima. Então aqui ó, tem um sinal mais aqui, e daqui, opa, daqui, a gente vai retomar para cá. Agora eu estou fazendo essa variação aqui. Então vamos fazer essa variação. E agora vamos fazer essa variação. Vou fazer a variação do termo de fonte. Só vai ficar a mesma coisa. Vai descer o I, vai descer a integral. E aí nós vamos ter o termo mais, vamos ter o termo aqui, J mi A. Vai ficar, mas aí vai ter a variação do campo de gate. Então vai ficar menos J mi A. Aí vai ficar F, G, vou botar o G logo na F, menos G. J mi A. F, A, B, C, ômega B, a Mi, C. E aí agora o termo menos, né? Então tem esse menos J, Mi, A, D, Mi, ômega A. Então esse termo aqui é o termo, vou botar assim, isso aqui, esse menos aqui, e esse menos aqui. Então, esse termo que está somando aí, esse termo aqui é a variação do termo de fonte. Variação do termo de fonte do Young-Mills. Aí, vamos sair de lá e vir para cá. A variação do termo de fonte de Young-Mills. Aí, chega lá. E aí a variação do campo de gate está aqui, variação do campo de gate está aqui. Agora tem que fazer a variação do Gauss. A mesma coisa, o I vem para cá, a exponencial se mantém, a integral desce, e aí a gente vai ter agora mais, aí o J A star. Então a gente vai ter menos G, F A, BC, J, A, está. E aí a variação do CA, ômega B, C, C. A variação desse termo aqui. E agora mais JA, então vai ficar menos G, FABC. Aqui, pessoal, tem que fazer um sinalzinho contrário. Observe que eu cometi um erro. Quando eu tiro o conjugado complexo desse, eu tenho JA star CA, aí eu vou ter, como isso aqui são variáveis de Grassmann, o conjugado complexo troca a ordem. Então ficaria CA star JA. O conjugado complexo ele troca a ordem, igual o hermitiano conjugado. Mas como essas variáveis são anticomutantes, então aqui vem com o sinal menos. Só para querer colocar o sinal menos aqui é por causa da anticomutação. Então, ficou menos. Então, esse termo. Você já sabe que o JA é porque, como isso aqui é Grassmann, isso aqui tem que ter Grassmann para dar uma ação que não seja Grassmanniana. A ação tem que ser uma autocomutante. Então, como o campo que é anticomutante, ele se acopla com uma corrente que é anticomutante, uma fonte que é anticomutante. Então, a gente fez a variação. A primeira variação, a segunda tem um sinal menos. Então, vai ficar um sinal mais aqui. Vai ficar mais G, FABC, aí vai ficar JA, ômega B, então vai ficar JA, ômega B, C, índice C estar. Isso aqui fecha a variação do termo de
fonte dos volts, aí fecha tudo que está no integrante. Aí se vocês se lembrarem, daqui a pouco vai estar parando, que eu tenho que dar uma parada daqui a pouco, mas se vocês se lembrarem, a gente agora está pronto para começar a escrever essa identidade do homem. O que a gente fazia no caso abeliano? A gente integrava isso por partes, o que a gente tem que agora é limpar o parâmetro. Mas daqui a pouco vai limpar, vai integrar por partes isso aqui, tal, tudo bem. Aqui observe uma coisa, né? Então aqui a gente tem eu vou precisar limpar o ômega para poder a gente fatorar no final do dia o ômega. Quando eu for limpar esse ômega, eu vou integrar esse ômega por parte, esse D por parte. Quando eu integrar esse D por parte, ele vai bater aqui, vai ficar menos dB a MC. Então, quando eu fiz a integração por parte, né, quando eu tinha essa derivada aqui, né, eu tinha, quando eu fiz a variação do campo de gauge aqui no termo de estadei propósito, né? No termo de estadei propósito, no termo de gauge fixo, perdão, a gente tinha isso aqui. A gente tinha derivada atuando na variação do campo. Então, isso aqui era o primeiro termo e depois dava aquele termo de derivada total. E aí a gente jogou uma derivada aqui e a outra derivada aqui. Agora eu preciso limpar essa fonte aqui, eu preciso limpar esse parâmetro. O que a gente vai querer depois é fatorar os parâmetros ômega. Então, para eu fatorar esse parâmetro ômega aqui, eu vou ter que fazer uma integração por partes. Aí ele vem para cá com dmi MC. Vai limpar o ômega B e vai dar um dmi MC com sinal negativo. Então vai cancelar esse termo aqui. Quem está dizendo é isso. Quer dizer, quando eu tinha aquele termo da variação, ficou assim, dmi de menos G FABC, ômega B, ABC, menos dmi ômega A. Então, o primeiro termo está aqui, dmi ômega A. Depois, esse dmi, ele vai atuar nesse conjunto aqui. Então, ele dá um dmi ômega B e um dmi ômega C. Perfeito. Só que agora, né, depois eu vou precisar, o próximo passo é fatorar os ômegas. Então, quando eu for fatorar esse ômega, eu vou trazer essa derivada por partes para cá. Ela vem com sinal menos, mas esse termo vai matar esse. Depois vamos vir para cá. Aqui o ômega está livre, aqui o ômega está sujeito a um D'Alembertiano. Então eu posso jogar depois, integrar esse D'Alembertiano por parte para ele atuar nesse produto, CA, CA está. Então eu posso tirar isso aqui. Aqui o ômega está livre, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou jogar essa derivada para atuar tanto no C quanto no outro. Quando eu liberar aqui o ômega está livre, aqui o ômega está livre. Esse termo aqui, pode ser que esse termo aqui tenha uma repercussão sobre esse aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem quais são os termos em G que eu não extenso. Esse termo aqui tem G2, tudo aqui já é esse termo aqui. Esse termo está parecido com esse. Tem dmi ômega B, tá certo. Quer dizer, quando eu jogar, eu vou ter que integrar isso por parte para cá e vou ter que integrar isso por parte para cá, tá certo. Então, vou precisar liberar o ômega aqui. Vou precisar liberar o ômega aqui também, tá? Vou fazer integração. Só que aqui eu estou dentro do padeiro Popov, essa derivada aqui vai dar zero, pode ser que tenha alguns cancelamentos aí, tá certo. Aqui eu vou precisar, eu vou integrar por parte, como a gente fazia já no caso do Eliano, aparecia isso, e aqui não tem. Tá bom, então eu acho que eu vou parar por aqui. Você copiou tudo, vai? Eu vou precisar tirar um xerox disso aí. E aí o que eu quero colocar para vocês é o seguinte, né? Vou depois comparar. Eu acho que o método de Zamenhof é um método, como eu falei com vocês, no trabalho, ele não coloca o ghost diretamente, o ghost vai aparecendo depois. Então, eu vou depois comparar. Esse método aqui é o método, vamos dizer assim, força bruta. É fazer o que a gente já fez no caso abeliano e fazer o que a gente já fez no caso do gauge axial, que é sair variando a ação completa. Então, só para lembrar, a gente tem esse termo aqui, esse termo aqui, e esse termo desses termos aqui. Aqui a variação, né? É o termo, é a variação, né? Variação, termo de fonte. A gente faz um pouco. Tá certo, tem todas essas variações aí. Então, eu vou parar por aqui. Na próxima aula, eu já vou fazer as simplificações. Na próxima aula, eu vou fazer o seguinte, Bom, na próxima aula
eu chego mais cedo um pouquinho com tchalca, já deixo isso no quadro, para a gente não perder e fazer. Depois eu vou querer mostrar para vocês por que o método de slide 9, o paper de slide 9 é mais simples, porque, de uma certa maneira, ele nos poupa desses trabalhos intermediários, porque ele não joga o determinante de Faddeev-Popov para os ghosts, ele deixa o determinante de Faddeev-Popov como integrando. Aí tem um pouquinho mais de trabalho de análise funcional, mas eu acho que acaba no final sendo mais interessante. Então, o que a gente fez basicamente aí hoje nessa aula foi isso, foi só fazer o power counting e ver da onde é que vão surgir. Agora, o que é interessante a gente observar também é a não linearidade das identidades de ordem. Porque, por exemplo, nesse termo aqui, nós vamos ter uma derivada funcional de Z em relação a J e outra derivada funcional. No caso abeliano, né, as identidades de ordem, elas são lineares, né, elas são lineares no gerador funcional, porque nunca aparece produto de campo no caso abeliano. No caso abeliano sempre aparece parâmetro e campo, parâmetro e campo. Então, onde aparece campo, a gente está fazendo uma derivada funcional em relação a J. Quem é SCA? É a derivada funcional em relação a JA star. Quem é SCA star? É a derivada funcional em relação a JA. Então, vai aparecer aqui um produto de duas derivadas funcionais tomadas no mesmo ponto. Aqui a mesma coisa. Né? Então, você vai ter ponto, a gente vai ter sempre produtos, coisas não lineares, produtos de dois, né? De duas derivadas. Aqui eu vou ter três derivadas funcionais, uma derivada em relação a JA, uma derivada em relação à corrente de Young-Mills, ou à fonte de Young-Mills, e aqui uma outra derivada em relação ao J star. Então aqui eu vou ter três derivadas, né? Aqui eu vou ter também três derivadas. Então isso vai dando a não linearidade, quer dizer, as identidades de ordem agora vão se tornando não lineares. Isso foi até uma razão pela qual depois, no formalismo de Beck-Weierstrass, eles introduzem aqueles acoplamentos com operadores compostos, porque vão aparecer operadores compostos aqui nas identidades de slide 9. Então é isso que a gente vai depois elaborar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então eu quis fazer esse trabalho de força bruta para a gente mostrar por que razão algumas coisas aparecem lá na frente, tá bom? Esse foi o caminho de Laval. O caminho dele, o inicial foi isso, mas depois ele não seguiu isso. No paper ele não segue isso, ele deixa o gerador, o determinante da Faddeev-Popov no integrando e não coloca ghost. Mas aí ao longo da trajetória de desenvolvimento ele vai precisar tirar alguns traços do operador de Faddeev-Popov. Aí ele diz, para eu tirar esses traços funcionais, isso é equivalente a eu estar integrando sobre campos anticomutantes nos loops, que são os ghosts. Quer dizer, o ghost dele ele entra numa etapa mais do cálculo funcional do traço do determinante, do traço do operador de Faddeev-Popov. Então eu queria chamar a atenção para poder comparar o paper de Faddeev-Popov com a força bruta, que dá para fazer, mas só que vai ser mais trabalhoso, certo? É bom a gente ver onde cortar caminho, né? Então semana que vem, Dória, você não pode na sexta, né? Então a gente joga para sábado essa aula. E aí na sexta-feira eu coloco sobre a simetria, tá legal? Porque sexta é feriado, de qualquer maneira, eu coloco Suzy no feriado. Nem que venha só eu e o Tchalca, né, Tchalca? Eu vou passar o e-mail para vocês, mas a ideia seria, provavelmente, a aula sexta-feira, em 4 horas em diante, tá? Então, talvez eu dê uma aula de mecânica clássica na sexta de manhã. Eu preciso ficar Sexta-feira de manhã eu posso. Tá, mas você pode. Por exemplo, eu estava pensando em dar uma aula sexta-feira de manhã.